Boa noite, pessoal. No dia de hoje falaremos sobre uma grande personalidade no nosso movimento religioso, o criador aí da segunda maior religião do mundo, com mais de 1 bilhão de adeptos, e o nome dele se chama Mohammed, ou aqui no Ocidente chamamos de Maomé. Na verdade, não se traduz o nome. Então, meu nome é Denner. Então, meu nome é Denner aqui no Brasil, meu nome é Denner nos Estados Unidos, meu nome é Denner na África, meu nome é Denner na China, em qualquer lugar. Então, o ideal não seria traduzir o nome, né? Então, por isso que o correto, né, a se chamar é Mohammed, tá? A escrita varia muito, mas o nome mesmo vem de Mohammed. E aí, ele que criou o que a gente chama de islamismo ou Islã. Então, o Islã ele vem da palavra, né, lá do árabe, que significa uma entrega total e voluntária a Deus. Então, é uma palavra, né, que significa isso, e aí a gente tem a doutrina, a religião chamada islamismo. Acredito que vocês já tiveram contato do termo chamado de muçulmano. Por que não chama islâmicos em vez de muçulmanos? Ou existe diferença entre muçulmanos e islâmicos? Na verdade, muçulmano e islâmico são a mesma coisa, porque muçulmano ele é literalmente alguém que submete à vontade de Alá, né? E não apenas a uma identidade religiosa. Então, vamos lá. Muçulmano é quem segue a religião islâmica. Então, islâmica e muçulmano é a mesma coisa. Ou eu sou islâmico, eu sou muçulmano, é a mesma coisa, tá bom? Bom, vamos lá. É, Eu gosto bastante de histórias porque a história ela acaba nos ajudando muito a entender, né, sobre todo o contexto do que a gente deve enxergar, né, no intuito que a gente deve chegar. Então, de fato, quando a gente fala Mohammed, né, essa palavra Mohammed, ele é aportuguesada e esse nome dele, ele passou por muitos locais até chegar ao que a gente chama hoje de Maomé, né? Então, primeiro passou do árabe, que foi para o turco, do turco, que foi para a Espanha, e da Espanha, que foi para o português. E aí veio essa palavra Maomé, né, que é uma palavra portuguesada, né? Que veio do espanhol. E de fato, se vocês forem lá na França, existe uma. Na França, ou na Espanha, existe uma comunidade muito grande de árabes na Espanha. É. A Espanha foi aí uma região onde teve muita migração árabe há muitos e muitos tempos. E hoje há toda uma atividade de volta, né, para aquela região. Ali, acredito que seja no sul da Espanha, naquela região. Tá? Então vamos lá. É, Mohammed ele nasceu por volta de 570 anos depois de Jesus, na cidade que a gente chama de Meca. Meca hoje ela fica ali na Arábia Saudita, tá? A Arábia Saudita é aquele país grande ali que fica do lado do Irã, entende? Onde tem ali aquelas a Arábia Saudita tem vários, como se fossem reinados, principados, né? Então, a gente tem ali, hoje em dia, né, todo esse emblema, né, do Irã com os Estados Unidos é naquela região da Arábia Saudita. E Meca é uma cidade, né, lá daquela região. Naquela região não existia Arábia Saudita como tem hoje, né? Então, antigamente se chamava Península Arábica. Península porque é uma porção de terra que fica entre os mares. Então, a gente tem a Península Arábica fica entre o Mar Vermelho e o Mar do Golfo ali, o Golfo, né? Então, o Mohammed, ele nasceu órfão, sem pai e sem mãe. Ele vive até os 40 anos como uma pessoa absolutamente normal. Ele era comerciante, tá? E ele trabalhava para uma mulher empresária. E essa mulher empresária, ela era 15 anos mais velha que ele. E essa mulher era uma mulher 2 vezes viúva e já tinha filhos. Mohammed ele era, né, descrito como uma pessoa de confiança, uma pessoa de comportamento ilibado, e com isso essa patroa dele acabou gostando muito dele, gostando tanto
que ela mesma pediu ele em casamento. Ela deu o primeiro passo e pediu a ele em casamento. Então eles se casam, eles tiveram 6 filhos, sendo 2 meninos e 4 meninas. Isso é muito importante, tá? Porque esses 2 meninos acabaram morrendo ali após, né, o parto. E isso acabou criando, após a sua morte, né, após toda a história, acabou tendo um fuzuê danado, porque ele não deixou herdeiros, né, herdeiros masculinos, né, para continuar o seu califado, e com isso teve muitas disputas após a sua morte, né. Mas enfim, o que aconteceu é que era que Muhammad ele fazia muitos retiros espirituais, ou seja, se isolava. Ele se isolava da sociedade. Ele ia simplesmente para uma caverna, ficava muito tempo lá e depois voltava para a cidade para poder ali fazer os seus trabalhos. Ele é descrito aí como hoje como um antissocial, né? Um low profile, né? Não, low profile, low profile, né? E de fato, ele acabava fazendo esses retiros sozinho, justamente porque ele não concordava com o que estava acontecendo naquela época. O que estava acontecendo naquela época? Lá em Meca, que era a cidade onde ele morava, o povo era de origem monoteísta, ou seja, aquele povo lá de Abraão, lá de antigamente, sabe, acreditava em um só Deus e tudo mais. Só que mais tarde, aquele povo de Meca ali foi introduzido ao politeísmo e adoração a vários deuses, tá? Esse politeísmo chegou naquela região de Meca por conta de um mercadante. Então, um comerciante, ele que era de Meca, ele foi lá para Damasco, que é na região da Síria, e lá teve contato com outros comerciantes indianos que apresentaram ali toda a sua cultura, os seus deuses. E aí esse comerciante foi e pegou um quadro, né, uma imagem aí de um desses deuses e trouxe para Meca, né, a cidade onde nasceu o Muhammad. E aí difundiu ali para o povo, né? Então acabou que cada clã, naquele tempo não existia uma unidade, né? Todo mundo vivia-se em clãs, né? Vivia-se em tribos ali, né? Pequenas aglomerados de casas. Então cada clã, naquela época, começou a adorar um deus, começou a adorar um ídolo. Olha só que interessante. O que aconteceu? Os nobres, que eram os comerciantes da época e que controlavam tudo, eles vendo que poderiam trabalhar com a fé das pessoas, começou a manipular esses clãs, começou a falar que eles eram próximos a esses deuses, eles tinham contato com esses deuses, e quem não seguisse as regras impostas a eles, com, né, a intuição ali divina que permeava entre esses nobres comerciantes, essas pessoas iriam ser amaldiçoadas. Sim, amaldiçoadas se não seguissem ali todas as regras que esses comerciantes falavam que eram ali um elo entre esses deuses. E Mohammed, ele viveu isso, esse politeísmo nessa região de Meca, né? Ele não concordava com isso, então isso permeou desde a sua juventude até a fase adulta, ele não concordava com isso, porque para ele aqueles ídolos que o povo estava pregando não eram de fato os deuses. E por isso ele fazia esses retiros sozinhos, ele ia para a caverna e nessa caverna ele fazia várias orações, fazia uns jejuns, que era muito comum naquela época, ficava contemplando, ficava olhando o céu e pedia muita ajuda para o alto, né, sobre tudo que estava acontecendo, por que que as pessoas estavam sendo subjugadas a isso, estavam acreditando em vários deuses, né, sendo que para ele não era verdade nisso. E foi aí que com 40 anos de idade, olha só, passou muito tempo, né? Com 40 anos de idade, ele estava numa profunda meditação ali, né, dentro dessa caverna, e apareceu um anjo com asas na frente dele. Diz a história que houve um clarão ali dentro dessa caverna, ele ficou até estonteado, né? Pois não estava conseguindo ver nada, olha só, né? Alguma relação, né? E apareceu de fato um anjo com asas, assim.
E esse anjo falava uma palavra chamada Ikra. Ikra, Ikra, que significa leia, leia, leia. E Mohammed, muito assustado, tá, né, diante dessa situação, ele falava para esse anjo: eu não sei ler, eu não sei ler. E de fato, Mohammed ele não era uma pessoa letrada. Ele era um comerciante hábil, mas ele não tinha habilidades de escrita e nem de leitura. E aí o anjo foi-se à frente dele e deu um abraço, um abraço a Mohammed e repetindo 3 vezes o comando Ikra para ele ler, para ele ler, para ele ler. E a partir daí começa-se a fluir algumas palavras na cabeça, na mente de Mohammed, que aí deu o surgimento do que a gente chama hoje do livro sagrado para os islâmicos, que é o Alcorão. Quem era esse anjo? Hein? Quem era esse anjo? Esse anjo era o anjo Gabriel. Conhece o anjo Gabriel? Pois é, o anjo Gabriel foi o que apareceu para Maria, né? Então ele visitou Maria lá em Nazaré, né, para anunciar que daria luz ao Filho de Deus. Esse mesmo anjo apareceu para o profeta Daniel, né, revelando algumas visões proféticas de tempos difíceis. Esse mesmo anjo apareceu para Zacarias para anunciar que ele teria um filho que se chamaria João Batista. Olha só, o anjo até deu o nome. João Batista. E quem foi João Batista? Foi o precursor de Jesus, né? E esse mesmo anjo apareceu para Noé. Esse mesmo anjo apareceu para Adão, para consolar ele por causa da sua perda do seu filho Abel. Olha só que interessante. Esse mesmo anjo aparecendo para várias pessoas importantes para aquela região. Então, para os islâmicos, o anjo Gabriel é como se fosse o Espírito Santo para os católicos. É a mesma pessoa, é a mesma coisa. Tá? E, e esse anjo ele apenas falou, né, esse nome para que essa palavra leia, Ikra, pro Mohammed, né, para o Maomé. E o primeiro capítulo, né, do Alcorão é ler em nome do seu Criador. Justamente isso, né, para buscar o conhecimento. É a primeira palavra, a primeira frase ali do Alcorão é isso. Então, o Maomé, né, o Mohammed, ele fala muito, né, diante da sua vida, que para você chegar a Deus, o ápice da tua fé é através do conhecimento. Olha só que interessante. Diferente de outras religiões, né? Que fazia com que o conhecimento da palavra de Deus ficasse apenas para o sacerdote, né? Eu falo religião por causa dos religiosos, né? E diferente do Islã, o islamismo não. A primeira coisa a primeira mensagem, a primeira ordem é busque o conhecimento. Como eu falei para vocês, o Mohammed ele não sabia ler e não sabia escrever. Então, como é que ele escreveu o Alcorão? Olha só que interessante, para nós que somos espíritas. Ele intuía as palavras, os ensinamentos e passava para os escribas ao lado dele. Então, ele intuía algumas questões, algumas pessoas perguntam, ou era algum questionamento, alguma situação que estava passando naquele momento, ele intuía ou ouvia vozes e passava para os escribas que estavam ao lado escrever. E aí os escribas escreviam e o Mohammed pedia para os escribas repetir o que ele tinha escrito. Por que ele tinha que repetir o que estava escrito se ele estava falando, hein? Estão pegando? E aí ele fazia algumas correções. Mas o Alcorão, ele não foi escrito de uma só vez, tá? Demorou-se 23 anos para finalizar, porque o Alcorão é um conjunto de, a gente vai ver sobre o Alcorão, é um conjunto de várias situações de vida que com o passar do tempo ele foi escrevendo, foi intuindo, foi inspirado e aí ele ia escrevendo, né? Ia formatando toda essa literatura, tá? Mesma coisa, né? Então, olha só, para você ver o como é que é o nome dele, cara? O Moisés. O Moisés diz que ele recebeu uma revelação de Deus para escrever os 10 mandamentos. Jesus também, né? Em muitas das suas pregações, ele era inspirado
a falar algumas coisas, né? Então, olha só que interessante, né? Se a gente olhar para o espiritismo hoje, vamos dizer que Mohammed ele era um grande médium naquela época, né? Talvez um clarividente por ver o anjo, talvez um claro audiente por escutar, ou uma intuição, né? Mediunidade de intuição muito forte. Olha só como é que é a história, né? Então, assim, esse primeiro preceito de buscar o conhecimento, de fato, está enraizado na religião islâmica. Porque sim, a gente pensa que são fanáticos, mas é uma ala, né, dos islâmicos. Porque lá na religião islâmica fala que não aceita uma pessoa ser muçulmana só porque é bonito, só porque ele quer. Negativo. Os próprios muçulmanos falam que para uma pessoa ela entrar na religião islâmica e ser islâmico, ele tem que entrar com convicção. Ele tem que entrar após comparar diversos tipos de conhecimento, diversos tipos de religião, fazer uma reflexão e aí ser muçulmano por convicção. Tá vendo como são as coisas? Como as pessoas deturpam, né? Então vamos lá, voltando à história, né, de Mohammed, ele é, não foram flores. Da mesma forma que o que a gente viu no vídeo passado sobre Paulo de Tarso, após ele passar, né, toda aquele momento que ele foi curado, ele estava cego, né, momentaneamente cego, ele foi curado, né, e depois por Ananias, né, e depois ele fez toda aquela peregrinação a Jerusalém e foi com toda a sede ao porte, chegou lá. Paulo de Tarso foi totalmente repreendido, né? Teve muita dificuldade na sua jornada espiritual. A mesma coisa aconteceu com Muhammad. Ele foi, começou a pregar, divulgar, né, todos esses ensinamentos e hum, começou a levar pedrada. Começou a levar pedrada. Por quê? Porque aqueles comerciantes, aqueles nobres que eu tinha falado anteriormente, sabiam que Muhammad ele falava a verdade e sabia que todos aqueles ensinamentos ia prejudicar os reinados dele. Mesma coisa aconteceu com Jesus. Os fariseus, né, que eram os detentores do conhecimento, né, das sagradas escrituras, sabiam que Jesus falava a verdade. Sabiam que carregava ali um sentimento divino e isso soava como uma certa ameaça para todo o seu poder naquela região e por isso eles começaram a perseguir, como foi o caso de Paulo, no caso de Saulo, que depois virou Paulo, né? Mesma coisa aconteceu aqui. Então ele muito perseguido, foi muito perseguido. Ele acabou ficando na cidade de Meca por volta de 13 anos. Não, peraí. Ele ficou por volta de 13 anos na cidade de Meca, onde ele tinha nascido, e tava uma perseguição ali, um risco muito grande de vida, e aí ele decide fazer a peregrinação a Medina. Medina é uma cidade que fica 450 quilômetros de Meca, e ele vai para Medina. Quando ele chega a Medina, ele encontra pessoas muito próximas ao cristianismo, né? Acreditava no Deus único, tinha muitas tribos judias também, né? Ou seja, eram pessoas mais espiritualizadas. E com isso foi relativamente, entre aspas, fácil, né? Das pessoas assimilarem todo o conhecimento, toda a mensagem, né, de Mohammed. E aí ele converte todas aquelas pessoas para aquela religião, né? E acaba se tornando governante. Então ele fica 10 anos em Medina, né? E depois ele faz, na verdade, depois ele faz essa viagem de volta, né? Na verdade, essa viagem, né, de Meca que ele fez lá antes para Medina se chama Hejra, que é a migração. Então, é muito importante essa viagem que Mohammed sai de Meca para Medina, né? Porque ele estava sendo perseguido, porque esse dia que ele sai lá de Meca para Medina é o ano um do calendário islâmico. Sim, o calendário islâmico é um calendário totalmente diferente do nosso calendário cristão, porque o marco zero é no dia 16 de julho de 622 depois de Cristo, né, que é o dia que ele sai ali para para Medina. Então assim, gente, naquela época teve muitas guerras, tá? Não foi pacífica. Acredito também que na época de Jesus também não foi pacífico naquela época. Justo, né, devido a toda
toda essa ameaça, né, de Mohammed por causa dos seus ensinamentos, né? E mais tarde, bem mais tarde, os muçulmanos eles começaram a enviar convites para os impérios daquela época. Por quê? O que acontece? A Arábia Saudita, onde estava Mohammed vivendo ali, era uma região onde tinha várias tribos, não tinha uma unidade. E quem controlava aquela época eram dois grandes impérios, o bizantino de um lado e o Império Persa do outro. O que o Império Bizantino e o Império Persa fazia? Utilizava daquelas tribos onde Mohammed, né, morava ali perto, para que elas se degladiassem entre si. Né? É como se a Rússia utilizasse uma Coreia do Norte e os Estados Unidos utilizassem a Coreia do Sul para eles se degladiarem, sabe? E aí eles mandam várias cartas, né, os muçulmanos, para que esses impérios possam conhecer o Islã, fazer aliança, enfim, né? Então, de fato, o Islã ele conseguiu dar uma unidade para aquela região, né? Eles se fortaleceram muito e com isso esse povo foi muito importante a vida de Mohammed, a atuação de Mohammed naquela época, porque libertou o povo da subjugação desses dois grandes impérios que eu comentei, como também do controle de algumas pessoas que utilizavam a religião de má fé. Então era uma libertação física, espiritual e financeira, né? E tudo isso Mohammed falava, vocês têm que seguir Deus, não a mim, um Deus único, né? Então assim, é, de fato o Islã ele se expandiu bastante, né? Depois da morte de Mohammed, não foi por causa de Mohammed que ele expandiu, da mesma coisa que Jesus. Jesus teve a sua atuação ali naquela região, mas foi através, nesse caso que a gente estudou ontem, né? Ontem, na semana passada, de Paulo de Tarso, que houve uma propagação muito grande. No caso, Paulo de Tarso do cristianismo seria o Omar para o islamismo. Então ele estendeu ali para toda a Península Arábica, foi para a Síria, foi para Jerusalém, foi para o Egito, foi para o Irã. Então hoje o Irã ele é muçulmano por conta, né, das influências aí de Omar, né, o califa Omar. Então assim, centenas de anos teve o islamismo naquela região ali como uma forma ali de poder se conectar ao sagrado como uma religião. E centenas de anos depois, olha só, a gente estava em 622, né? Por volta de 1095, estava acontecendo uma coisa muito interessante na Europa. Vocês sabem? O que acontece? A Europa tinha acabado de sair daquelas invasões bárbaras. E a Europa estava crescendo muito, fazendo muitos negócios, muito comércio ali. E estava havendo muitas guerras internas entre os nobres, né? Nobres de Franca, nobres ali da região da Inglaterra, né? Enfim, vários da Espanha ali, muita guerra. O que acontece? O Papa Urbano II ele viu uma oportunidade muito grande de unir todos todos aqueles reis, né, que estavam ali se degladiando entre si, unir para uma causa comum. Na verdade, o Papa Urbano estava com outras intenções, né? Ele não é santo nem nada, né? Então ele convocou todos os reinos da Europa para se unirem, prometendo perdão a todos os pecados para quem combatessem os infiéis. E quem eram os infiéis? Os muçulmanos. E aí a gente tem as cruzadas. Esse aí é um retrato aí do filme A Cruzada, né? Lá de 2005. Vocês assistiram esse filme? Nossa, é bonito, é lindo demais esse filme. Eu tô à vontade imensa de reassistir novamente esse filme, né? Então, assim, na época, Jerusalém, né? A Cruzada é toda a reconquista, né, de Jerusalém, que é uma cidade sagrada. Então, na época, Jerusalém ela estava no controle dos muçulmanos, porque, como eu falei, os muçulmanos tinham controlado toda aquela região. Mas os cristãos eles tinham um certo acesso ali a Jerusalém. Mas aconteceu que um grupo de muçulmanos turcos, que eram pessoas mais, vamos dizer assim, saqueadores, umas pessoas, uns assassinos, eles começaram a perseguir e saquear esses cristãos que saíam para a pregnação. E aí
esses cristãos pediram ajuda e por isso o Papa, né, Urbano II, eles foram lá e teve aí essa organização para fazer essas cruzadas para ir ali a reconquistar novamente a Terra Santa, a Terra Sagrada. Então os historiadores falam que teve 8 cruzadas, tá? Essa do filme foi a terceira cruzada. A terceira cruzada. Tanto que no final desse filme, a gente tem a presença do rei inglês Ricardo Coração de Leão, né? Falando que ia reconquistar. E de fato, o Ricardo ele tem uma certa vitória, um certo êxito, e aí ele faz aí uma, uma aliança, um contrato ali com Saladino, que era um outro sultão, para que pudesse ali os cristãos terem acesso ali a toda essa região. Então é uma grande, importante passagem histórica que é muito importante para a gente entender que essas raízes do ódio muçulmano, né, o ódio islâmico, vem principalmente dessa época. Dessa época. Por isso que eu achei muito importante colocar aqui nesse nosso vídeo, tá? E aí, a gente falou muito do Alcorão, né? Que é um livro sagrado. Então tá aí a imagenzinha do Alcorão. Então, vamos lá. O Alcorão ele tem 3 temas principais. O primeiro tema fala sobre os povos anteriores, ou seja, conta a história dos povos que eram bem-sucedidos e mal-sucedidos. Vamos dizer assim, esse tema aí desses povos mal-sucedidos e bem-sucedidos possuíam o objetivo de fazer com que os muçulmanos eles aprendessem com o passado, com as lições do passado. Então, no Alcorão fala sobre o povo egípcio, o porquê da sua queda, Sodoma e Gomorra. Eu não sei se eu já fiz um vídeo sobre Sodoma e Gomorra. Fiz não, né? Já comentei alguma coisa sobre Sodoma e Gomorra. Fala sobre Moisés, fala sobre Abraão, sobre Noé, dilúvio, criação do ser humano, paraíso, tudo para que os muçulmanos possam aprender e evitar o que aconteceu antigamente. Tem um outro tema que fala sobre a fé. Então fala sobre a importância da crença de Deus e por que adorar Deus, quem é Deus, tudo explicadinho lá no Alcorão. E tem um terceiro tema que fala sobre as leis, as normas, que é a que a gente chama de Sharia. Então, basicamente, são leis que falam, olha, isso pode e isso não pode. E de fato, se a gente olharmos sobre as religiões que permeiam o nosso mundo, as religiões elas são um conjunto de normas, né? Um conjunto de regras que são designadas, né, por Deus para que você possa seguir e ser feliz. Como algumas religiões falam para você resguardar o sábado, para você não trabalhar. Algumas religiões falam para você não comer carne, né? Algumas religiões falam que você não pode cometer adultério. Enfim, todos são um conjunto de normas para que você que leve de um ponto A para um ponto B. E o Alcorão não é diferente, tá? E na verdade o Alcorão ele é bem maior do que isso. Ele é um livro onde tem um sistema político, há um sistema econômico dentro desse livro, há um sistema educacional, como educar os filhos, um sistema familiar, um sistema social, tudo junto. Aí você pode perguntar, meu Deus, está misturando religião com tudo? Na verdade, a religião islâmica não faz separação. Não faz separação do que é terreno, né, e do que é espiritual, do que é físico, né? Então não faz separação entre política, religião, família, porque a ideia, sabe qual é a ideia principal do Corão? A ideia é que a pessoa que entra dentro da igreja, no caso, dentro da mesquita, é a mesma fora da mesquita. Ou seja, os valores acompanham. A pessoa é a mesma. E política se faz com valores, comércio se faz com valores, com honestidade, né? Não mentir, ter um bom comportamento, né? Dentro da família também. Então a religião ela não é teocrática. A religião ela não é teocrática, ela é islâmica, né? Então eles não misturam religião como política porque a política ela é a própria religião. Entenderam, gente? Entenderam a pegada? Bem interessante, né? Esse ponto de vista, né? E olha só, a gente fala assim, ah, Alcorão é só dos islãos. Não, gente. Gente, no Alcorão tem um capítulo inteiro falando sobre Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Fala a história dela, como ela nasceu. No finalzinho eu vou comentar, né, sobre isso.
né? Inclusive, lá no Alcorão fala mais de Jesus, tem mais passagens, se eu não me engano, é 21 passagens de Jesus, enquanto no Alcorão fala, acho que é 4 ou 5 o nome Mohammed. Gente, tá vendo como são as coisas? Bom, e a gente tem então a formatação da religião islâmica, né? Então, os islâmicos eles consideram que a religião é fundamentada em 5 grandes pilares, como vocês podem ver na imagem aqui. Então, a primeira foi que a gente já discutiu, né? Que os islãos têm que acreditar no único, né? No profeta, né? E no último profeta chamado Muhammad, tá? O mais importante. Na verdade, eles não acreditam que apenas o Muhammad era o profeta. Eles defendem que existiram no mundo 124 mil profetas. Então, eles consideram Jesus profetas, professores. Eles consideram João Batista profeta. Considera Abraão, Elô, Isaac, Ismael, Jacó, José, né? No caso, José era filho de Jacó, Davi, o seu filho Salomão, todos eles profetas. Profetas para eles são pessoas com a missão de guiar a humanidade, né? E serem mensageiros de Deus, né? Então ele fala que Mohammed, né, foi o seu último profeta. Eles acreditam sim que Jesus vai retornar, só que eles não acreditam que Jesus é o único filho de Deus, que ele é o Salvador. Não, eles não acreditam. Eles até falam que Jesus vai voltar, que sim, ele anunciou os fins dos tempos, né? Justamente por conta aí dessa crença que ele foi um profeta e muito importante profeta. Tá? Então, assim, é muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. O segundo pilar é as orações, tá? Então, em árabe chama salat. Então, é obrigatório todo muçulmano fazer 5 orações, ou na verdade, rezar 5 vezes ao dia. Não é 5 orações, não. É 5 vezes durante o dia. A primeira é 5:30 da manhã. Se você reclama de acordar cedo, às 8 horas, como eu, né? Eles acordam 5:30. E veja, quando tem horário de verão, eles têm que acordar 1 hora antes. Pensa, acordar 4:30 da manhã. E a pergunta é, o que faz eles rezarem esse horário? Acordar tão cedo? Porque como eu falei para vocês lá atrás, para um preceito para seguir a religião islâmica e ser muçulmano é você ter convicção. Então você vai entrando sabendo o que, que tem lá dentro. Então, a convicção não vem não vem de, eu achei bonito rezar. Não. A convicção, de fato, ela cria vamos dizer assim, um ambiente comportamental, né, que faz o muçulmano fazer aquilo que é correto. Então não é nada prazeroso acordar 4:30, 5:30 da manhã, mas ele faz isso pela convicção. Ele sabe porque é o certo a se fazer, porque é uma obrigação, do muçulmano, prestar reverência, não apenas fazer uma oração por fazer, estar em contato com Deus. Será que não é isso que nos pede muito a espiritualidade, para que a gente tenha esse contato, colocar o joelho no chão e rezar e pedir ao alto e agradecer principalmente? Tá aí, né? Então a oração ela é obrigação do homem e também da mulher, mas no período menstrual a mulher não é obrigada, tá, a rezar, né? Na verdade não pode, né, rezar por causa desse período, mas é obrigação tanto do homem quanto da mulher. O terceiro, o terceiro pilar do islamismo é o chamado esmola, ou um árabe chamado al-zakat. Al-zakat. Então, é destinado durante o ano que os muçulmanos doem 2,5% dos seus lucros líquidos, não é dos seus lucros brutos, não, dos seus lucros líquidos para a caridade. E os muçulmanos, eles criaram muita coisa. Por exemplo, as instituições de ajuda aos animais, de resgate aos animais, foram criadas por eles. As instituições dos asilos e dos orfanatos foram criadas por eles. E isso, eles destinavam um fundo, a sociedade em si destinava um fundo para ajudar essas pessoas que mais carecem. Ou seja, uma prática que o Mohammed colocou lá na frente, lá no começo, para que eles pudessem ajudar o próximo, né? Os ricos ajudarem o próximo. E não, gente. Essa esmola, no caso, né, dessa
né, desse indulto aí, não era levado para os sheiks, não era levado para o Estado, pelos governantes, negativo. Era direto para as pessoas que precisavam, direto para o destinatário. Então o Islã, ele fala isso, ele cria essa consciência que você é responsável pelo coletivo, você é responsável pelo seu vizinho, você é responsável pela pessoa que está passando fome e não precisa de intermediários. Olha só, interessante, né? Você ir lá ajudar a pessoa. E não é que uma pessoa vai fiscalizar se você está doando negativo, porque ele tem convicção de que quem está vendo tudo, Allah, Deus. Eles fazem isso por convicção da religião, sem os outros precisar fiscalizar. Tá vendo? Porque eles acreditam que amanhã, no juízo final, eles vão ser cobrados. E será que isso não acontece, não? Quando a gente vai para o plano, retorna ao plano espiritual, se não vai ser, né, de certa forma, perguntado para nós quais foram as nossas obras, o que foi a nossa, a nossa moral na Terra? Eles acreditam nisso. E eu acredito que não está errado, não, viu? Então, assim, isso cria na certa sociedade, principalmente para os pobres, essa ideia deles não odiarem os ricos. Na verdade, os pobres lá, eles desejam bênção para as pessoas ricas. Você acredita nisso? Por quê? Porque quanto mais você prosperar, mais você vai dar dinheiro para eles, né? Mais você vai dar esse dízimo, mais você vai ajudar as pessoas. Então, cria-se, olha só essa consciência que cria hoje aqui na nossa sociedade ocidental. Cara, é uma aversão às pessoas que ganham grana, é uma aversão aos ricos, porque eles são pessoas que passaram a perna em alguém, que, né, se um empresário ele vai querer o máximo, vai sugar ao máximo dos funcionários, é essa visão que a gente tem hoje, né? A gente, assim, como sociedade ocidental, né, possui das pessoas que possuem mais condição, né? No islamismo, não. Tanto que no islamismo proíbe juros. Lá não tem juros. É, porque os juros, para eles, beneficiam o individual e não pensa no coletivo. Olha só, gente, vocês sabiam disso? Os bancos lá passam mal, né? Mas na verdade os bancos eles têm outras formas, né, de poderem, né, sobreviver. Então, justamente isso. Olha só que interessante. O quarto pilar é praticar o jejum. Então, o Islã, ele possui muitas proibições. Sim, né? Muitas proibições. Primeira proibição, não pode comer carne de porco. E de fato, carne de porco faz muito mal. Se vocês olharem para a ciência, eu não vou nem falar na parte espiritual. Não vou nem entrar nesse assunto. Que a gente está falando de Islã e nem de espiritismo. Mas carne de porco pode ser sim muito mal, se não fritar muito bem, né? Uma comida muito pesada. Eles proíbem bebida alcoólica, cigarro e drogas, porque isso prejudica as pessoas, né? Prejudica o ser humano. E de fato, bebida alcoólica não ajuda em nada as pessoas, o cigarro também, as drogas também, né? Então, eles proíbem, e não apenas a consumação, eles proíbem vender e fazer apologia. Olha só, por causa desse bem-estar, né, coletivo. Também proíbem roupa justa, porque quando você usa roupas justas, você acaba tentando o outro. Não é? Hoje em dia não acontece muito isso, essa tentação. Ah, mas porque a pessoa ela tem que, né, ela tem que, vamos dizer na nossa palavreado de hoje, né, se tocar, né, de que a pessoa pode vestir o que quiser. Mas, cara, a mente do ser humano, tanto da mulher como do homem, trabalha, né, na parte sexual, querendo ou não. Então, eles proíbem justamente essas roupas sujas, ó, justas, para não tentar as pessoas. Então, por isso as mulheres, os homens usam roupas até cobrir o joelho, né? E as mulheres também roupas deixando de fora apenas o rosto e as mãos. Curiosidade, dentro de casa as mulheres podem tirar a burca, né? Quando é uma pessoa de fora, chega uma pessoa de fora, tem que colocar a burca. Mesma coisa os homens, não pode andar sem camisa, não pode usar shorts. Camiseta até, mas em situações, né, casuais, não usam camiseta, né? Então são preceitos, gente. Acredito que esses preceitos, assim, se forem utilizados, cara, olha o tanto que a sociedade ia evoluir, a sociedade como um todo, né? Se a gente olhar de uma forma holística, tá? Uma forma assim mais
pensando no coletivo, como está o mundo de hoje, né? Sem regras e sem ordem nenhuma, né? Então é isso. No jejum, existe um mês específico, eles passam 28 dias fazendo o que chamam de jejum. O jejum é não consumir nem água e nem comida, desde o momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe. Ou seja, das 6 da manhã até as 6 da tarde, nada de água e nada de comida. Vocês já pesquisaram sobre os benefícios do jejum? Já? Tanto que ele faz uma desintoxicação, né, no corpo, né, e várias outras, né, benefícios do jejum. Então, a pergunta é, pra que danado eles fazem jejum, gente? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? E assim, eu descobri através, né, de uma explicação de um rabino. Eu fui atrás do rabino, não fui atrás da internet, não. Sabe o que o rabino falou? Respondeu sobre isso? Ele disse que a principal finalidade do jejum é o muçulmano ele sentir na pele o que o necessitado, o que o pobre está sentindo. Interessante, né? Porque se você sabe o que é fome, você está muito mais propenso a ajudar as pessoas. Faz sentido, não faz, gente? Você sabe o que é ficar o dia todo sem comer, quando você vê uma pessoa que realmente está necessitada, um mendigo de rua, indubitavelmente você vai lá e tenta ajudar a pessoa. Tá aí, né? Não é só jogado assim, não, tá? E a última e quinto último pilar, que ele não é obrigatório, é a peregrinação à Meca. Por que não é obrigatório? Porque a religião islâmica sabe que existe alguns muçulmanos que não possuem capacidades físicas e nem financeiras, né? A gente tem muçulmanos ali na região do Marrocos, do outro lado do outro lado da Arábia. Eles não conseguem atravessar o Saara para ir, como também muitos muçulmanos ali na região da Ásia, né? Não tem condições de ir até Meca, né? E nessa pedra aí chamada Raba, né? Não tem condições de fazer essa peregrinação, então não é obrigatório. É um dos grandes pilares, pelo menos uma vez na vida ir lá, mas não é obrigatório, tá? Então, assim, o Muhammad, né, ele foi um grande sábio, ele foi uma pessoa muito sábia, muito à frente do seu tempo, né, uma pessoa onde ele tinha muitos ensinamentos, né? Conta a história que eles estavam diante dos seus companheiros e ele pergunta para os seus companheiros se eles sabiam quem era o mais forte ali entre eles, quem era o mais valente entre eles. E esses companheiros vão lá e respondem para Mohammed: olha, o mais forte é aquele que vai derrubar, vai conseguir derrubar o outro, vai conseguir subjugar o outro. E Mohammed fala: negativo, não. O mais forte dentre vós é aquele que consegue segurar a sua raiva. A sua raiva. Esse é o mais forte, é o mais forte de mente, não é o mais forte de corpo. Tá? Então, tem muitas histórias, assim, muitos ensinamentos que Mohammed, assim, ele traz, cara, para a época que era, assim, sensacional, né? Olha só, sensacional para os dias de hoje, imagine para aquela época, né? Há mais de 1000 anos atrás, né? 1400 anos atrás, né? E quando a gente fala de islamismo hoje em dia, a primeira coisa que vocês vão ver é a subjugação das mulheres, tratadas como mulheres que não têm liberdade, né, que não têm ali, que tem que servir a casa, que há uma certa rigidez para a mulher, né, se comparando hoje com a nossa sociedade ocidental, né? Então tem muito isso. E a pergunta é: a mulher é tratada como ser inferior? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Uma coisa é o que é pregado, de fato, nos países, como uma questão cultural, e uma outra coisa é o que é pregado na religião. Então, nem todo árabe é muçulmano. Não, inclusive, 25% a 20% dos árabes são muçulmanos. Sim, sabia disso? A maioria dos muçulmanos estão na região da Ásia. Né, Indonésia, ali está onde tem mais muçulmanos. 20% dos árabes são muçulmanos. Então, o que nós temos ali são questões culturais, tá? São questões culturais de muitos anos. Exemplo,
Casamento arranjado aqui no Brasil. Quantos anos aí a gente tinha casamento arranjado aqui? 50, 60 anos, né? Casamento onde se arranjava. No Brasil, não precisa século passado, tinha muito isso. Tanto que eu até perguntei pra minha vovó, na sua época, o seu casamento foi arranjado? Ela falou, não, na minha época eu tinha uma certa liberdadezinha de escolher. Ela brincava quanto a isso, né? A mãe dela, a mãe da minha avó, também não foi arranjada, mas foi mais ou menos assim. Agora, a avó da minha avó foi arranjada. Então, nós tinha muito essa época do coronalismo, né? Sobre essa questão do arranjado. Então, olha só, a gente fica pregando os outros, né? Essa falta de liberdade para feminino, que aqui no Brasil também a religião cristã era tão quanto pequena, e a gente fala mal do outro, né? Que era uma religião que são, no caso, conceitos históricos bem antigos. Mas vamos lá. O que que falou o Alcorão sobre as mulheres? Fui buscar. O Alcorão ele fala o seguinte: ó seres humanos, vós criamos de macho e fêmea, vós fizemos povos e nações para que se conheçam uns aos outros. Sabeis que o mais preferido e o mais generoso junto a Deus é o mais temente a Ele. Ou seja, não existe superioridade nem de homem e nem de mulher. Nem de homem nem de mulher no Alcorão. Não há. O que a religião trata, o islâmico trata, é os diferentes diferentemente. A religião islâmica trata os diferentes diferentemente. Mulher de um jeito, homem de um jeito. Então, o Alcorão, ele, segundo os próprios muçulmanos, eles falam que o Alcorão é como se fosse um código de vida, né? Então, ele vai dar atribuições a cada um. Então, o Islã, ele prega que cada um tem sua função. Por exemplo, o homem tem uma sua função, a mulher tem sua função na sociedade, o policial, o sheik, todo mundo tem sua função. Ele não prega que um é melhor que o outro. Não prega. Cada um tem sua função, né? Então, fala que o líder ele não é superior por causa da sua visibilidade, né? Não, não é superior. E não significa que a pessoa é melhor do que você, simplesmente porque cada um tem o seu papel, tá? Então, na verdade, uma pessoa que ela é superior é aquela pessoa que é através das suas boas ações, né? Que é através da sua fé, né? Ser temente a Deus. O que é temente a Deus? Você já ouviu esse termo? Eu vi esse termo no islamismo aqui, ao estudar, e também vi esse termo muito no cristianismo, né? Aqui nos cristãos, né? Sobre essa questão do temente a Deus. Quando falava de temente a Deus, eu achava assim, poxa, o povo teme a ira de Deus, né? Teme Deus castigar. Mas não. Esse temente a Deus, esse substantivo de temente, né? Do verbo temer, ele tem a conotação de você respeitar, de você reverenciar, de você ter amor e não medo a Deus. Interessante, né? Então, assim, como eu falei, cada um tem sua atribuição. Então, no Islã, a atribuição do marido é ser o capitão, é ser o líder, é ser o protetor da mulher da sociedade. E a mulher, a maior atribuição, segundo o Alcorão, é ser educadora, é ser a base da família. Então, sim, as mulheres podem ser empresárias e podem trabalhar segundo a religião islâmica. Lembra lá da mulher de Mohammed, que era a sua patroa, que era uma empresária e que teve dois maridos? Na verdade, né? Dois viúvos, né? Que um morreu, né? Tadinho, acho que foi por causa disso que Mohammed morreu também, né? Porque a mulher, né? Casava, morria, né? Acaba. Então, sim, mulher pode trabalhar, mas não é obrigação, olha só o que eu vou falar, não é obrigação da mulher trabalhar, é obrigação do homem trabalhar, do homem prover. Então, muito se diz que mulher não pode tomar decisão sozinha. E sim, a religião islâmica fala que mulher não pode tomar decisão sozinha. E nem um homem. E nem um homem também pode tomar decisão sozinho na família. O Islã prega que tem que haver um entendimento entre os dois, entre as partes. Que a família é como se fosse uma empresa e os dois são sócios. Tá vendo o tanto que eu tô desconstruindo essa visão, gente, do que é esse Islã? Pois é, então a religião islâmica, ela é muito avançada. Cara, ela é muito avançada do que o cristianismo. Cara. Sabe por quê? Há mais de 1000 anos a religião islâmica permite separação. Sim,
a mulher podia e pode se separar, segundo a religião islâmica. Mas não é recomendável, tá? Eles recomendam que há toda uma conversa, assim, há todo um entendimento para que não aconteça isso por causa dos filhos, por causa das posses. Mas pode sim separar. No cristianismo, por exemplo, a relação sexual é apenas para procriar. Na religião islâmica, não é apenas para a procriação. Você pode sim fazer sexo para saciar os seus desejos e para o lazer. Gente, daqui a pouco eu vou converter todo mundo, tá? Pro islamismo, inclusive eu. Ah, Dani, mas tem um casamento de criança, né? Muitas crianças casam cedo. Eu fui pesquisar sobre isso. E lá, no Alcorão, não fala sobre idade mínima sobre casamento. Alguns especialistas islâmicos, eles apontam que essa prática era muito antiga, tá? Muito antes de Mohammed, né? Muito antes do islamismo, né? Tinha na Grécia, tinha na Roma, os judeus, os cristãos sempre praticou esse casamento de jovens, muito jovens, né? De pessoas muito jovens, isso. O que acontece hoje é que são questões culturais. Então, nós temos países ainda que levam esses conceitos arcaicos, atrasados, que eu também acho muito atrasado, para os dias atuais. Não é uma questão religiosa do islamismo, é uma questão cultural, tá? Então, na verdade, o Corão fala que tem que haver um consentimento entre as partes. Precisa sim uma certa maturidade. Só que aí a gente tem, né, a questão cultural, né, dos próprios pais ali, das próprias sociedade, enfim, fazendo esses casamentos arranjados até hoje. Então, gente, a grande mídia ela deturpa muito, deturpa muito. Olha só, que o Islã, todo o Islã tem essa coisa do radicalismo, né? Como se apenas os islâmicos, os muçulmanos fossem os terroristas da história, né? Como se hoje a gente entrar na cadeia aqui do Brasil, a gente vai encontrar todo mundo muçulmano lá, né? Se a gente encontrar as principais cadeias do mundo, são os islâmicos que estão lá. São, se a gente olhar, quem é que está lá? Não são os cristãos, né? Que estão lá, ou são os protestantes, são os católicos? Pois é, gente. Pois é. Olha a curiosidade. Alemanha nazista, 1939. Ascensão do nazismo. Né? Olha só o que aquela sociedade, eu falo, não foi nem o Hitler, foi a sociedade em si que eu participei, eu estava junto desse bolo na vida passada. Olha só o que a sociedade fez para o povo judeu, né? Fez para tudo o mal que causou. Não apenas ele, né? Todo mundo tem culpa ali, tá? Francês, inglês, todo mundo cometeu crime de guerra. Americano, todo mundo cometeu. Todo mundo ali, ninguém é santinho na história, né? Pois é, sociedade alemã na época, 94% eram cristãos, católicos e protestantes. Então, gente, é religião? Não é religião. São as pessoas. Na verdade, são os religiosos. São pessoas que utilizam da religião para, né, serem radicais. Ah, mas está lá no Alcorão que tem que pode morrer, né, para a causa islâmica, né? Se a gente for olhar na Bíblia, cara, se você tem uns capítulos da Bíblia que se você interpretar do jeito que você quer, você pode fazer loucuras. Tirei um capítulo. Mateus capítulo 34, capítulo 34, versículo 34 a 36. Não pensem que vim trazer a terra. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a mulher e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos de um homem serão os membros da sua própria família. Vocês acreditam que muitos cristãos utilizaram isso para poder, né, tirar a presença dos pais, né, da sogra, dos tios, da família, né, com os outros por causa disso? Olha só o que um capítulo, uma frase, dependendo de quem está lendo e de quem for pregar, pode causar um alvoroço. Mas você sabe por que Jesus quis falar aqui? Que dizer nesse capítulo? Ele quis dizer
que as pessoas devem se preparar para a incompreensão até da sua família, até do seu pai, até da sua mulher, até da sua mãe, quando ele decidir seguir Jesus. Gente. Então, no Alcorão não incentiva a matar, inclusive é pecado matar inocentes. Lá enfatiza-se muito a misericórdia, enfatiza-se muito a justiça. Tem algumas questões relacionadas à guerra, mas eram algumas questões lá daquela época. São contextos daquela época que os habitantes de Meca, aqueles nobres que estavam achando que Muhammad era uma ameaça, eles estavam guerreando, estavam ali pegando nas armas para matar Muhammad e toda a sua falange ali, e houve ali mensagens, olha, se defenda, peguem armas, né? Lute contra esses infiéis que eles eram infiéis, estavam utilizando a fé dos outros como um objeto de barganha, um objeto de subjugação. Esses sim eram os infiéis, essas pessoas. Aí, o que que pega? Pega os infiéis. O que que hoje pega, alguns muçulmanos pega? Os cristãos como infiéis. Como não segue Alá, como não segue Muhammad, é os infiéis. Mas na verdade não era o objetivo do Alcorão naquela época. Essa mensagem era um contexto histórico. Mesma coisa a Bíblia, muita coisa da Bíblia era contexto histórico. Muita coisa dos 10 mandamentos era contexto histórico. O que que as pessoas fazem? Pega aquele contexto histórico de 2000 anos atrás e coloca no dia de hoje. Bom, para finalizar, os muçulmanos eles não ficaram apenas restritos na, no Oriente Médio. Se você toma o seu cafezinho, é por causa dos muçulmanos. Então, os muçulmanos eles teve uma importância muito grande, porque naquela época dos muçulmanos, do auge, né, do Império Islâmico naquela região, a Europa estava vivendo um século de escuridão, que era a Idade Média. Então, naquela Idade Média, houve uma grande destruição, um movimento de destruição de imagens, de ícones, de conhecimentos, de bibliotecas, de conhecimento dos gregos, dos romanos, né? Houve toda uma destruição naquela época, enquanto os estudiosos islâmicos expandia a filosofia, preservava, traduzia todos os conhecimentos dos gregos e dos romanos, e isso eles acenderam muito a filosofia, a matemática, a astronomia, a medicina, enquanto a Europa estava vivendo um século de escuridão. Toda a região islâmica estava um auge imenso. Tem várias histórias de pessoas que saíram da Europa e foram para cidades muçulmanas e viam arquiteturas belíssimas, pessoas cultas, pessoas muito à frente da época, né? Justamente por causa dessa raiz que o próprio religião islâmica prega. Busque o conhecimento. Sim, você que é advogado, a jurisprudência e presunção da inocência era pregado há mais de 1000 anos atrás. 1400 anos atrás. Tanto que, olha só, para você poder. Olha que interessante. Hoje em dia fala-se muito, se a mulher ela trair, eles levam pra Sharia e podem condenar à morte, né? Você sabia que para você condenar a mulher, olha só, tá no Corão, tá? Para você condenar a mulher de adultério, precisa-se de ter 5 testemunhas oculares para você poder para você poder levar essa mulher para a justiça muçulmana. Precisa ter 5 testemunhas. Rapaz, se um é difícil, imagine 5. Jurisprudência e presunção da inocência. Tá vendo? Cientistas islâmicos, né, desenvolveram principalmente da parte da medicina. Se a medicina hoje é, prega muito a questão experimental, antes de distribuir vacinas, precisa testar, precisa fazer uma sistematização, é por causa dos cientistas islâmicos lá atrás, que eles faziam isso. Se hoje você coloca o seu azulejo, se hoje você coloca algumas artes abstratas, as abóbadas foram por causa dos islâmicos, né?
essa questão de separação de poder temporal, religioso, Estado e comunidade, tudo isso era dos filósofos muçulmanos que influenciou o iluminismo, que influenciou a Europa, o Renascimento e que hoje nós temos hoje em dia a filosofia pregada hoje. Tudo por causa dos muçulmanos. Então, gente, cansei. É muita coisa. É muita coisa, gente. Espero que vocês tenham sentido um pouco do que eu senti ao defrontar sobre esses conhecimentos, ver todo um outro lado do que é o pensamento desse povo, dessa cultura milenar, né? E que hoje a gente acaba, né, fechando os, na verdade, não é nem fechando os olhos, né, nem abrindo os olhos, nem buscando conhecer, apenas julgando, como a gente julga muita coisa sem antes poder, de fato, procurar as respostas, né? E aqui as três grandes frases que eu gosto de Mohammed, né? Que ele teve não apenas um papel grande naquela região, mas como a gente falou, né? Ele teve um papel muito grande porque ele tirou muitas pessoas daquela época da subjugação, uniu pessoas para que se tornassem muito fortes. Através do Alcorão, estabeleceu códigos para que as pessoas pudessem viver em harmonia, né? Mulheres, escravos, pobres, todo mundo, homem e mulher, colocou todo mundo em um patamar de dignidade. Todo mundo em um patamar de dignidade, né? Que nenhum era descartável. Então, Mohammed ele sabia que o ser humano precisa de ordem. E, de fato, o ser humano precisa de regras, precisa de colocar um sinal de trânsito, precisa colocar um radar para não dirigir com alta velocidade, precisa fazer blitz para não beber enquanto dirige. O ser humano precisa de regras. Mohammed viu isso e a espiritualidade intuiu ele naquela época regras, ordem para que pudessem viver em harmonia, em comunhão, né? Então Buda ele pregava muito essa iluminação interior, né? O Lao Tzu, como a gente viu, segue o fluxo da vida. Mohammed olha a realidade nua e crua das pessoas, porque pessoas vivem juntas, pessoas precisam se relacionar, pessoas têm suas diferenças e aí pessoas precisam saber o que é justo e o que é injusto. Gente, gratidão pelo momento de hoje.